Nós brasileiros não estamos muito acostumados a pagar pelo uso de serviços públicos no Brasil. Saúde, educação, mas aqui em Portugal a coisa não é bem assim. Eu sou Edilene Galberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. E hoje eu vou falar com você se há ou não custos para o uso da escola pública. Vamos lá? E antes de continuar, você já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Todas as semanas temos vídeos novos e assim eu consigo entender se os nossos temas estão sendo realmente relevantes para você. Antes de falar especificamente de custos para usar a escola pública aqui em Portugal, eu preciso relembrar que aqui tem uma classificação das rendas das famílias divididas por escalão. Ele tanto pode ser aplicado pelas finanças, na hora de atribuir quanto você precisa pagar de imposto, quanto ele pode ser atribuído pela segurança social, quando for para atribuir quanto você vai recolher para este órgão, ou para atribuir abonos, benefícios que o governo tem para alguns casos específicos. Aqui para este vídeo, por que eu estou falando do escalão? Para a gente vai interessar o escalão atribuído pela segurança social num abono chamado abono de família. Então, atribui um escalão de acordo com a renda das famílias e aí, de acordo com esse escalão, atribui quanto cada família vai ganhar de abono família pelas suas crianças ou os seus jovens. Como escalão é um tema super complexo, então, antes de gravar esse vídeo, eu gravei um outro sobre escalão e abono família. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo para entender o que é escalão e abono e ficará mais fácil de você entender os valores que são pagos para as escolas. E pronto, já dei spoiler. Sim, temos custos com o uso da escola pública por aqui. Bom, então vamos lá. Quando nós temos o escalão atribuído para cada família e um abono para cada criança, o governo já tem uma ideia de quanto você ofere e do quanto você pode ganhar. Então, ele também utiliza isso para definir benefícios e valores a serem pagos nas escolas. Já que o escalão é calculado baseado nos seus rendimentos, então o que o governo faz? Se você tem determinado escalão de quem ganha menos, você pode ter mais benefícios. Se você está num escalão de quem ganha mais, você pode ter menos benefícios. O intuito é sempre que quem tem menos ganhe mais, ou quem já ganha mais tenha menos do governo. E na escola isso não é diferente, tá bem? Nós não pagamos para que os nossos filhos frequentem a escola, assistam a aula, use o sistema educacional do país, tenham acesso a professores. Isto não tem custo algum direto, né? Você não vai lá e faz um pagamento para isso. Mas é importante saber que existem outros cursos derivados do ensino que os pais precisam sim pagar. Mas esses custos eles vão variar de cada local, de onde você mora, de onde os seus filhos estudam. Por quê? Porque são as câmaras, semelhante às nossas prefeituras no Brasil, quem vão definir estes benefícios para cada aluno dentro da sua rede escolar. E aqui também é muito comum a figura da federação e da associação de pais. Eles costumam participar diretamente dessas regras, desses benefícios, desses pagamentos. Eles acabam por atuar junto com a Câmara, só que mais próximos da escola. Agora que a gente já falou um pouco sobre o escalão, sobre benefícios, sobre Câmara, sobre federação e associação de pais, vamos falar um pouco sobre os custos? Bom, primeiro é importante lembrar que tem as divisões aqui como tem no Brasil. Educação infantil, o ensino fundamental no Brasil 1 e 2, aqui é dividido por ensino básico 1, ensino básico 2, ensino básico 3 e o ensino médio e o ensino secundário. Então eu estou passando aqui para vocês um trecho de um post que eu escrevi no meu site e quando você concluir esse vídeo, que você assistir ele todo, se você tiver dúvida de em que período, em que ciclo seu filho vai estudar, vale a pena você ir lá no site e conferir. O link está sempre na descrição. Então vamos lá, para os mais pequenos, como dizem aqui em Portugal, que é a educação infantil e o ensino básico 1, que vai do 1º ao 4º ano, é muito comum terem períodos estendidos na escola. Já normalmente as crianças ficam na escola das 9 às 15h30. Então, alguns pais nessa faixa etária precisam que os filhos entrem mais cedo, saiam mais tarde, ou um dos dois, ou entre mais cedo ou fique até mais tarde. E é muito comum nessa faixa etária também almoçar na escola. Se você quiser ir lá, pegar o seu filho e trazer para almoçar em casa, não tem nenhum problema. Mas é muito comum os pais estarem trabalhando e os filhos já almoçarem na escola.
E isto sem falar também nas atividades extras. Elas podem ser internas, elas podem ser externas. Então sempre tenha um passeio, uma atividade cultural, uma data comemorativa e tudo isso envolve um custo. Começando pelos períodos estendidos, aqui chamam de prolongamento. Eles podem acontecer antes da aula ou depois da aula. Eles ficam responsáveis pelas crianças antes ou depois do período de aula efetivo. É importante dizer que nem todas as escolas dispõem de prolongamentos ou vaga. Então, alguns pais também procuram esse tipo de oferta na rede privada, ok? Esses prolongamentos costumam ter atividades, brincadeiras, ajudar no TPC, que aqui é o trabalho para casa, como a lição de casa do Brasil, assiste um filme, fornece um lanchinho. Então, são atividades que são feitas para cobrir esse período com alguma pessoa responsável. Em algumas escolas eles chamam de CAF, que é o componente de apoio familiar. Em outros lugares eles chamam de ATL, que é atividade de tempo livre. Então você pode tanto ouvir, olha, o meu filho precisa ficar na CAF, quanto o meu filho fica no ATL. Particularmente os ATLs que eu conheço são privados. Então eu vou deixar no ATL, às vezes eu fico até em dúvida, deve ser privado, fora da escola. É mais comum ouvir falar em prolongamento e CAF dentro das escolas públicas. Mas como às vezes os dois termos se confundem, é importante que vocês já conheçam os dois. E aí nós temos que o prolongamento é pago, a refeição é paga, os passeios externos são pagos, uma prenda do dia do pai ou do dia da mãe, pode ser que os pais tenham que colaborar, nem sempre financeiramente, pode ser levando um prato pronto, colaborando com as roupas que as crianças vão usar, pode ser diretos ou indiretos, até porque esse tipo de coisa aqui é muito mais simples do que no Brasil. Não tem aquelas festas glamourosas, fechadas, com aquelas roupas todas decoradas, com aqueles custos imensos. Aqui são coisas mais simples, com custos mais baixos, com festas mais simples, com a participação da comunidade. As associações de pais costumam, inclusive, recolher um valor anual. No início das aulas, a gente sempre recebe um papel perguntando se quer estar associado, qual é o valor, e esse valor depois é revertido. Então, algumas atividades, algumas coisas são feitas com o valor da associação, com aquilo que a associação arrecada. Quem não paga a associação nem sempre vai ter direito a usar, ou vai pagar um pouco mais caro do que aquela criança em que os pais estão associados. E ainda tem escolas que fornecem lanches, tanto pela manhã quanto pela tarde. Ou seja, a depender do seu escalão, do quanto você recebe de abono, você vai pagar mais ou menos em algumas coisas. Então, por exemplo, o prolongamento e a refeição. Quem tem o escalão 1 e 2, em algumas câmaras não pagam nada, em outras pagam menos. Por isso depende sempre de onde você mora. Onde eu moro, por exemplo, costuma ter isenção no primeiro e segundo escalão. A partir disso, já paga, às vezes menos do que quem tem acima do quinto ou quem não tem escalão. Porque quem não tem escalão atribuído, pelo fato de não ser um residente legal ainda ou por não ter toda a documentação, esse vai pagar o teto máximo como se fosse o quinto escalão. Agora, tem um outro custo com as escolas que é bem importante e que independe da fase em que está, não está atrelada só aos menores, até o secundário, que são os materiais didáticos, os materiais escolares, os livros didáticos. Então, estes também podem ter custos de acordo com o seu escalão. Então, o governo criou um programa em que ele emite voucher para os livros, para os manuais, que são semelhantes às apostilas do Brasil. Estes livros são custeados pelo governo, ok? Então o governo emite um voucher no início das aulas e você encomenda esses livros em algumas papelarias credenciadas. Agora, nem todos os livros são novos e encomendados na papelaria. O governo tem um programa de reutilização dos livros a partir do 5º ano, geralmente. Até o 4º ano nós não temos visto reutilização de todos, apenas alguns, mas a partir do 5º ano é muito comum reutilizar. Os alunos são obrigados a apagar e conservar os livros e devolver no final do ano letivo. No próximo ano, esses livros são reutilizados por outros alunos daquele ano escolar. Quando você recebe um novo? Normalmente, quando teve a atualização do conteúdo. Aí você vai receber um voucher e vai encomendar um livro novo. Mas, em geral, os manuais, nós não temos custos. Agora, cadernos, canetas, lápis, costumamos ter custos. Onde eu moro atualmente, se tivermos escalão 1 e 2, a Câmara fornece, inclusive lápis de cor, canetinha, caderno, diversos materiais,
ok? Claro que nem sempre dura o ano todo, nem sempre o material é tão bom, e aí os pais acabam por complementar e comprar ao longo do ano. A minha filha, por exemplo, costuma relatar que os materiais não são bonitos, que os materiais estragam com muita facilidade, rasgam, acabam. Então a gente sabe que os pais têm que complementar, mas é uma política daqui. Quando eu morava em Vila Nova de Gaia, a Câmara tinha uma outra política, ela emitia um cheque. Então era um cheque e os pais decidiam o que comprar com aquele cheque, desde que estivesse relacionado ao material escolar. Então tinha que ser usado em papelarias credenciadas. Então até o 4º ano tem um livro de fichas que eles dizem aqui, que é onde fazem exercícios. Essas fichas devem ser compradas pelos pais. Então quando eu morava em Vila Nova de Gaia, por exemplo, que eu tinha o Theo e a Estela até o 4º ano, eu costumava usar esse cheque para comprar os livros. Costumava comprar para comprar essas fichas em que eles iam utilizar. E o material escolar eu já tinha que comprar mesmo, acabava por comprar. Então vai depender em qual Câmara você está, onde você mora e o que a sua Câmara fornece ou não, de acordo com o seu escalão. E agora, na nossa reflexão de final de vídeo, no nosso papo sério, eu quero dizer para você que o país tem muitos benefícios sim, tem muita coisa pública e costuma ser de boa qualidade. Mas talvez seja de boa qualidade exatamente porque existe alguma participação da comunidade, tanto para tornar essas coisas mais simples e menos custosas, quanto para colaborar com isso. Então muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, mas é público, mas eu tenho que pagar, mas eu pago e ainda é precário. Então assim, eu gosto muito de lembrar o que eu tinha no Brasil, porque os meus filhos estudavam os 3 em escola particular. E eu tinha um custo muito alto, tanto com a mensalidade, quanto com atividades extras, com passeios fora. Então aqui ainda que você pague um passeio, você vai pagar 5, 10 euros. Às vezes a Câmara consegue o autocarro, o ônibus, para levá-los e você paga um outro custo, ou a associação consegue um autocarro. Então assim, são custos mais baixos e eu me recordo de gastar 100, 120, 150 reais para cada criança em casa, na época em que eu morava no Brasil, porque eu não tenho ideia de quanto está isso hoje, para ir ao teatro, para ir ao cinema, para fazer um passeio, que é o tipo de coisa que nós não vemos aqui. Agora, também numa festa de fim de ano, a gente não vê aquelas festas bonitas, bem decoradas, uma série de coisas que a gente vê no Brasil. É bonito? É, mas tem um custo. Então aqui, pensando em quem pode, em quem não pode, as coisas têm um custo menor. Inclusive a comunidade costuma trabalhar para arrecadar dinheiro. Os pais costumam trabalhar, fazer atividades junto a associações para arrecadar um valor e esse valor fica revertido para as festas de fim de ano, para que os pais gastem menos, paguem menos com esse tipo de coisa para o seu filho. Apesar de sentir falta de algumas coisas do Brasil, eu compreendo perfeitamente o que tem aqui e a minha sugestão é que você alinhe a sua expectativa. O que você vem buscar em Portugal? Você vem buscar uma vida mais simples? Você vem buscar menos custo? O que você vem buscar? Qual é a sua expectativa? Então conheça essa realidade, alinhe a sua expectativa com o que tem no país. Também existe escola privada, ok? Se for uma opção sua, se você quiser algo diferente. Aqui eu trouxe custos com escola pública e por isso eu trago um enredo maior, não falo especificamente dos custos. Falo um pouco sobre a escola, falo um pouco sobre as atividades e assim você consegue ter uma visão geral, uma visão do todo. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, vamos programar outros temas como esse para você. Obrigada pela companhia, eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal, te encontro no próximo.